Estamos começando mais um programa Semeando Saúde e nós temos a honra de receber aqui o professor, grande amigo, companheiro, profissional competente, Dr. Clidenor Gomes. E primeiro, é um tema hoje muito sensível, que é a questão do aborto. E eu brinquei com o Dr. Clidenor aqui, depois ele vai falar um pouquinho já, se apresentar, falar um pouco da sua formação. Eu brinquei com ele, quando eu era estudante ainda, e ele como professor, ele chegou lá e escreveu até um artigo falando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E hoje eu vou perguntar isso para ele, mas daqui a pouco. Mas de antemão, eu quero dizer aos nossos amigos aí da TV Alegre, que estão nos assistindo, nos acompanhando, que embora esse tema seja um tema muito discutido atualmente, eu já quero deixar aqui minha posição clara, de que como deputado estadual, como cidadão, como pai, como homem, como avô, que eu sou contra o aborto. Então que fique já de antemão registrado isso. Dr. Clidenor, primeiro para você fazer uma apresentação sobre o seu largo currículo, resumidamente, que é um grande profissional, um grande exemplo para todos nós, fale um pouco para nós aí da sua formação acadêmica. Bom, meu nome é Clidenor Gomes Filho, sou nascido no Tocantins, vim para Goiânia ainda muito rapazinho. Aqui eu fiz a faculdade de medicina, me especializei em ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz um mestrado em saúde coletiva na Universidade Federal da Bahia e durante bastante tempo me dediquei à saúde da mulher, seja no serviço público, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, na Maternidade Dona Iris, no Hospital Materno Infantil, também na minha clínica particular, lá na Maternidade Ela. E depois de um tempo, já com mais amadurecido, eu pude contribuir um pouco na Universidade Federal de Goiás, na disciplina de medicina comunitária. Olha, nós estamos ouvindo aqui Dr. Clidenor, uma grande referência para nós em termos de medicina no estado de Goiás. Dr. Clidenor, mais uma vez, repito, é uma honra recebê-lo aqui, amigo e companheiro. Mas vamos lá, quem nasceu primeiro? Essa é uma das dúvidas existenciais. Aonde começa a vida, Aonde começa a vida? Mas na realidade, assim, embora se faça muita brincadeira com respeito a isso, a ciência, ela não tem muito como ter dúvida de que é no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide que começa uma nova existência. Exatamente. Então, daqui nós começamos que o nosso entendimento, que fique registrado, é que quando ocorre a fecundação, ali, começa uma nova vida com direitos, doutor Clidenor, um presente de Deus para os pais, para a sociedade, para a comunidade. E hoje nós temos aí, quando se fala em aborto, muitas das vezes nós levamos só para o aborto provocado. Mas é importante também a gente ter a consciência de que muitas das vezes, em um grande significado, eu lembro na minha época que se falava que podia chegar até, não sei a estatística de hoje, até 15% das gestações, sem a mãe ter nenhuma provocação, as gravidezes elas poderiam terminar em um aborto espontâneo, doutora? Como que funciona isso hoje na atualidade? Quando eu fazia uma grande quantidade de consultas de ginecologia e obstetrícia, uma das coisas que eu sempre gostava de abordar com as minhas pacientes e com as famílias a quem eu assistia, que a graça, o dom de ter filhos, ela não é uma coisa que não é 100% certeza que vai acontecer. Em cada 100 casais que se juntam e que querem ter filhos, vai ter sempre uma percentagem que não vai conseguir ter filhos, por mais que lancem mão de todos os recursos existentes. Então é sempre bom a gente ter um pouco de modéstia, um pouco de humildade, de saber que a paternidade, a maternidade, ela não é apenas um direito, ela é, de certa forma, também uma graça, é um dom, que às vezes extrapola a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa ânsia de ser pai ou de ser mãe.
Então, ter essa postura comedida, ponderada, de se nós pudermos ser pais, se eu puder ser mãe, como é que eu vou acolher essa criança, é uma reflexão bastante pertinente para todas as pessoas. Exatamente. Então, o nosso tema aqui hoje, né, embora seja aborto, é até, né, de que quando a mãe que recebe um presente de Deus, que tem uma ameaça de aborto, né, ou seja, que isso hoje, cada vez mais, né, existem tratamentos para que ela possa, né, mesmo tanto que esse risco de abortamento, com sangramento, com cólica, né, que hoje ela pode fazer um tratamento, né, e poder ainda, né, salvar o seu bebê, né, doutor? De modo geral, das gravidezes, mesmo de pessoas sadias, mesmo de um casal sadio, não é infrequente, é até bastante frequente, que ocorram intercorrências que possam culminar num abortamento espontâneo. E por mais que se trate, por mais que o casal tenha acesso aos recursos da medicina moderna, sempre vai haver um percentual, cerca de 8% das gravidezes, por mais queridas, por mais desejadas que sejam, que terminarão em aborto. Então tudo isso faz com que a gente tenha que refletir um pouco sobre a nossa posição modesta diante do fenômeno da vida. E também, né, ou seja, faz-se o tratamento, né, aumenta a chance, mas mesmo assim, como o doutor Clidenor, cerca de 8% das gravidezes, né, elas podem, né, culminar, infelizmente, com um aborto. Várias causas. A maioria delas né, podem ser feito até algum diagnóstico, gravidez, né, anembrionada, fetos que provavelmente iriam ser mal formados, né, doutor Clidenor? Mas o que é importante a mãe saber também é que muitas das vezes, né, as pessoas banalizam, né, o aborto, né? E o que nós temos hoje, é que estudos comprovam isso, né, que hoje, né, o abortamento provocado, né, é a 5ª maior causa, né, de morte materna, né, da mulher hoje no Brasil ainda, né? Existem muitas complicações da gravidez normalmente e complicações também decorrentes das intervenções que nós fazemos sobre a gravidez, seja intervenções com intenção A ou com intenção B, mas também nós, seres humanos, somos capazes de intervir no fenômeno da gestação e eventualmente causar problemas. Exatamente. E doutor Clidenor, e há que se alertar que dentro dessas complicações, quais são as principais complicações, né, para a mulher, né, que tem um aborto, né, provocado? Estima-se hoje, né, um número, né, significativo, né, de abortamentos, ou seja, quais as principais complicações que podem ocorrer, né, para a saúde da mulher? Primeiro, eu queria fazer um recorte sobre o drama das pessoas que eventualmente são colocadas diante da difícil decisão de fazer ou não fazer um aborto. Um aborto espontâneo, aliás, um aborto provocado. Na minha vida como médico, ao longo desses 40 anos de prática de consultório, todas as vezes que eu vi as mulheres se colocarem diante dessa difícil decisão, eram situações de muito sofrimento. Eu nunca vi nenhuma mulher que entrasse nessa situação de ter que decidir abortar ou não abortar de forma leve. As pessoas sofrem e sofrem muito diante desse drama, dessa difícil situação em que elas estão vivendo. E é frequente que as pessoas que tentam influenciar a decisão da mulher ou do casal ou da família que está vivendo aquele drama, utilizam os mais diferentes argumentos. Alguns argumentos bem falaciosos, de que aquilo é tudo muito simples, que é tudo muito fácil, que é só fazer isso, é só fazer aquilo, e na realidade as coisas não são tão simples assim. Na realidade, viver não é tão simples assim. Seja para fazer uma coisa de um lado, seja para fazer do outro lado, a gente tem que tomar muitos cuidados, fazer as coisas de forma bem ponderada, com bastante reflexão, sabendo das eventuais consequências. Dentro dessas complicações, nós sabemos muito bem que muitas das vezes a mãe acha que
que existe ali dentro do útero dela, né, e é comum a gente ouvir isso, é uma massa de células, que até 3 meses, né, pode fazer o aborto que não tem nenhuma consequência, que não tem um feto ali dentro, que não tem um embriãozinho, né, que não tem um ser vivo. Né? E hoje, cada vez mais, eu falo que, graças a Deus, a tecnologia tem aproximado, né, o homem até de Deus, porque nós que acompanhamos, nós que fazemos ultrassonografia, né, hoje com equipamentos de última geração, vemos que, né, o feto, né, com 12 semanas, você, né, hoje consegue ver até a forma, a perfeição dele ali dentro do útero, né, ou seja, né, o coração, os órgãos, tudo perfeitinho, né, um ser humano, né, e quando muitas das vezes, né, a mãe, né, muitas vezes com má influência, né, leva a provocar, né, a fazer um aborto, ou seja, a tirar a vida de um ser humano, de um bebê, né, para mim, um crime, né, quando ela faz isso, né, e acha que aquilo é normal, muitas das vezes por má influência, né, o que ocorre, né, que dentro dessas consequências é que muitas das vezes, né, com o ato impensado dela, ela pode correr o risco, né, de ter uma infecção grave, depois de ter que fazer uma esterectomia ou até de ficar infértil. Ou seja, de depois não poder realizar o sonho de ser mãe. Não é verdade, doutor? Sim, as consequências podem ser muito severas. Mas, para não ficar parecendo que eu tenho uma posição dúbia, eu queria deixar logo aqui no começo que eu vejo com muita restrição as legislações que são muito permissivas com respeito ao abortamento. Embora, na minha vida profissional, ao longo de todo o tempo, eu tenha sido sempre muito cuidadoso com a mulher, com a família que está exposta a esse drama, exatamente porque eu vejo que as pessoas sofrem muito diante das circunstâncias, né? E, sem dúvida, existem pessoas, existem circunstâncias em que se toma posições assim, um tanto quanto ligeiras, ideológicas, vamos dizer assim, pessoas que estão sentadas numa cadeira, no ar-condicionado, numa posição confortável e começam a dar palpite numa decisão tão grave quanto é essa, né, que faz com que qualquer que seja a decisão, quando a mulher está exposta a essa dúvida, ela vai tomar uma decisão sofrida e que vai levar um bom tempo até que ela consiga harmonizar-se, a sua família, com aquela decisão que ela venha a tomar. E nos casos em que a mulher decide por fazer o abortamento, provocar um abortamento, as consequências não são simples, não é uma coisa de vai ali, toma uma anestesia, faz um procedimento assim assado e vai embora, vai trabalhar. Não é assim, as coisas são muito complexas e, como você já falou, eventualmente pode trazer consequências bastante significativas para a saúde da própria mulher. Olha, você viu aqui que, para ser sincero, tanto eu sinto, e como o doutor Clidenor, nós estamos aqui, né, ou seja, pisando em ovos, sempre pensando muito aquilo que falar, porque é um momento que nós não queremos aqui também, né, criminalizar ninguém, condenar antecipadamente, né, nenhuma mãe, porque nós sabemos que, sem dúvida, né, a angústia que cada um passa dentro do seu coração é enorme, né, ou seja, tanto é que nesses casos, o amparo, né, psicológico para a mãe, um acompanhamento adequado e para a família também é muito importante, né, doutor Clidenor? Sem dúvida. Muitas vezes esse assunto do abortamento, ele vira uma forma das pessoas afrontarem as outras, né? Seja defendendo a posição A, seja defendendo a posição B. E, como eu disse, eu sempre estive, nesses anos todos, ao lado da paciente, né, tentando ajudar ela, a paciente, ou a sua família, porque raramente a questão do aborto é uma questão individual, a mulher não vai decidir isso sozinha. Ela está imersa numa situação extremamente complexa, que envolve também o pai, que envolve a família, que envolve outras pessoas. Então, uma atitude serena, de apoio, de acompanhamento, é sempre necessário para que aquela pessoa que está passando por essa circunstância tão dolorosa, a palavra correta aí é uma circunstância dolorosa, que ela possa minimizar as consequências desse momento na vida dela. É um momento muito difícil, é um momento
né? E é por isso que eu digo sempre, né, que pequenas ações podem gerar grandes impactos, seja qual for a decisão. Então, daí, a minha opinião, doutor, a importância, né, da mulher se prevenir, né, para não ter uma gravidez, não vou usar o termo indesejada, no momento que ela não julgue oportuno, ou até mesmo se ela não queira, né, se engravidar. O que o senhor tem? Sem dúvida. O sistema de saúde, e nesse ponto a gente pode dizer que a gente conta aqui no SUS com uma qualidade muito boa, quando a gente compara a assistência, e a gente reclama muito do SUS, reclama demais da assistência que as pessoas têm acesso, e às vezes isso é um tanto quanto exagerado, porque existem muitos países, muitas circunstâncias em que a assistência é ainda mais deficiente. E aí, para dizer, no SUS de uma forma geral, as pessoas têm acesso a um pré-natal adequado. Quando a mulher decide levar a gravidez adiante, o pré-natal, de uma forma geral, é minimamente adequado. Se ela decide se aconselhar para não engravidar, ela tem acesso a muitos métodos anticoncepcionais, sejam métodos hormoniais, como a pílula, sejam diferentes métodos anticoncepcionais. O homem também, o marido também, tem acesso à orientação adequada, e em quase tudo em medicina, prevenir-se é melhor do que remediar, né? Isso é um aforismo bastante frequente entre nós médicos. E nessa questão da prole, definir a prole, é uma coisa em que, sem dúvida, cabe muito bem essa questão de procurar aconselhar-se antes que as coisas aconteçam. Sempre com respeito à vida, com amor ao próximo, né? Mas também, doutor, hoje a legislação brasileira, né, está vivendo um momento de muita discussão, né? Dois aspectos, né? Principalmente pela lei do nascituro, que está sendo colocada lá no Congresso Nacional. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes, né? Mas hoje a própria legislação brasileira define, né, em alguns momentos onde, né, o abortamento pode ser feito com a supervisão adequada. Quais são esses momentos, nesses pontos que a lei autoriza? A legislação brasileira é considerada por muitos muito restritiva e considerada por outros excessivamente permissiva. Mas vamos dizer o que está na legislação. A legislação resume as situações de abortamento legal, quando a gravidez é resultado de estupro, ou quando a gravidez expõe a mulher a risco de vida. Isso é o que está na legislação classicamente. Há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal enlargueceu um pouco, fez uma interpretação que vai além do que a lei diz, que naqueles casos em que a vida não vai se sustentar, se a criança tem uma malformação tão grave, no caso, foi colocado isso para a anencefalia, ou seja, uma situação em que aquele agravo é incompatível com a vida, que também isso é uma das razões para abortamento legal. Então, no Brasil, resumindo, casos de estupro, risco de vida da mãe e, como um adendo, a questão da incompatibilidade com a vida do feto. Sem dúvida, momentos de decisão muito difíceis, né, doutor Clidenor? Então, eu sempre coloco que certamente a vida ela não tem preço, né? E essas discussões que nós possamos sempre fazê-las, né, com muito respeito pela vida, com muito zelo, né, com muita ética, né? Eu acho que tem uma frase, né, para mim, né, porque hoje a gente vê assim, as pessoas tomando posição, né, muitas das vezes agredindo, partindo para agressões, generalizando, fazendo fake news, ou seja, realmente, muitas das vezes até exagerando, né, nos seus posicionamentos, como se fossem donos da verdade, né? Então, nós temos que ter, né, muita cautela, muita responsabilidade nessas discussões, né, sempre não esquecer de estarmos respeitando o outro do outro lado. Voltaire tem uma frase que eu acho
né, muito pertinente, né? Ou seja, ele diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Eu acho que é esse respeito que nós temos que ter com as pessoas, ou seja, fazer sempre a política, né, do bem, né, sempre semeando o bem, porque eu falo que nesse nosso mundo de Deus não existe lei maior do que a lei da semeadura. A gente colhe o que a gente planta. Então pense bem, né, em qualquer decisão que você for tomar na sua vida, né? Ou seja, qual a semente que você vai querer, qual a semente que você vai plantar, né? Porque o bebê, o feto, sem dúvida, é uma semente que é um presente de Deus na nossa vida. Dr. Clidenor, passo rápido, o tema é muito extenso, muitas outras discussões, né? Mas eu queria deixar aqui para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu acho que é muito importante que a gente considere que a pessoa que está passando por aquela circunstância, ela é merecedora de toda a nossa atenção, de nosso zelo, nosso cuidado, para que ela consiga superar essa fase de tanta dificuldade da melhor forma possível. Afinal de contas, nós que estamos assistindo a pessoa como profissional de saúde, ou os familiares que estão menos envolvidos emocionalmente pelo problema, nós temos a oportunidade de ajudar, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Que bom que a gente possa, em algumas ocasiões, mesmo quando a nossa opinião não prevalece, que a gente possa ter a serenidade de saber, poxa, mesmo que o resultado não foi aquilo que a gente estava pensando, mas aquilo que eu pude fazer para ajudar foi feito. Orientou, contribuiu, né, doutor Clidenor? Olha, mãe, olha mulher, olha pai, olha comunidade em geral. Eu quero resumir, encerrar, que se eu pudesse ter o dom de chegar aqui e passar, né, uma receita, né, de vida, né, de amor, né, seria muito fácil. Mas não temos esse dom, infelizmente, ainda. Mas eu te digo uma coisa: lembre-se, e falo isso de coração, lembre-se, depois da tempestade sempre vem a calmaria. Tenha certeza. Você acha que esse momento, né, se você passa por um momento desse de decisão, de escolha, que não tem solução, né, e lá na frente você vai ver, né, o que realmente aconteceu, que a sua decisão, né, se optar por salvar uma vida, né, sem dúvida vai te trazer muita alegria, muita felicidade. Isso é o que eu espero. E eu quero aqui, doutor Clidenor, mais uma vez parabenizá-lo, né, dizer que para mim é um grande orgulho tê-lo, né, como amigo, companheiro e como exemplo, né, porque os bons exemplos devem ser seguidos. Sempre comedido, né, sempre um grande profissional, sempre respeitando as pessoas e contribuindo para a construção, né, de um mundo melhor. E hoje eu gosto muito dessa frase, né, um texto bíblico que eu quero encerrar, né, aqui, né, minha fala de hoje. Está lá em Coríntios 13, e lá diz e fala sobre o amor. Eu acho que no momento é muito oportuno para isso. Nem que eu tivesse o dom da profecia, e ainda que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios, e ainda que a minha fé fosse tamanha de poder mover as montanhas de lugar, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então fica aqui a minha receita: faça com amor e você não vai errar. E aqui estamos encerrando mais um programa Semeando Saúde.